Na noite de Ano Novo, uma jovem sai de um bar e não é mais vista. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Primeiro vídeo do ano, nosso primeiro caso aqui, e eu separei um que aconteceu nessa mesma data, mas em 1985. Então, infelizmente, essa cidade, acordou ali no Ano Novo e já tinha algo terrível acontecendo. Os policiais ficaram preocupados com aquilo, passaram muitos anos para resolver esse caso e eu tenho certeza que vocês vão ficar bem interessados e curiosos para descobrir quem fez isso aqui. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, nas segundas, quartas e sextas, sempre às 7h30 da noite. Então, se você é novo, já se inscreve, deixa um like, que isso é muito importante, deixa um comentário também, dando a sua opinião sobre esse caso aqui. Não esquece de ativar o sininho de notificações, isso é muito importante. E bora pro vídeo. No final de 1984, Tonya McKinley, seu filho, que ainda era bem pequeno, e sua prima, Vanita Biasco, se mudaram para a cidade de Pensacola, na Flórida, depois que Tonya se separou do pai de seu filho, que na época estava com quase 2 anos. Vanita relembrou como a jovem de 23 anos cuidava do filho, levando-o aonde quer que fosse e tentando suprir todas as suas necessidades. O mundo dela girava em torno de seu filho. Ela era uma mãe muito amorosa, que adorava aproveitar a vida. Na maioria das vezes, ela estava de bom humor e sorrindo. Se alguém estava passando por algum momento difícil, Tonya sempre sabia como fazer a pessoa se sentir melhor. Na véspera do Ano Novo, a cidade estava repleta de comemorações para a chegada de 1985. Para comemorar o novo ano, Tonya decidiu passar a virada com seus amigos em um bar local chamado Darrow Bar and Grill. Foi uma noite muito divertida para ela. Depois de fazer a contagem regressiva junto com seus amigos, ela decidiu que já estava na hora de ir para casa e saiu do bar à 1h30, sozinha. Nas primeiras horas do ano 85, perto das 3 horas da manhã, uma mãe e sua filha estavam saindo de casa para levar o seu cachorro em um veterinário por causa de uma emergência. A filha percebeu que havia algo que parecia ser um manequim jogado em um terreno baldio na esquina da Peacock Drive com a Craigton Road, a apenas um quarteirão da Scenic Highway, a 11 quilômetros do bar onde Tonya tinha comemorado com os amigos há poucas horas atrás. Quando a filha chamou a atenção da mãe para aquele tal manequim no terreno baldio, a mãe logo de início percebeu que aquilo não era um manequim, e sim o corpo de uma pessoa. É claro que ela ficou bem assustada com aquilo e imediatamente ligou para as autoridades. Quando os policiais chegaram ao local, localizaram o cadáver caído próximo ao meio-fio, com a meia calça puxada para baixo até os tornozelos e o vestido puxado para cima. As evidências sugeriram que ela foi e eles também descobriram uma toalha azul encharcada de sangue perto de sua cabeça. Os investigadores inicialmente não conseguiram encontrar a causa da morte e precisavam de exames para confirmar de quem era aquele corpo, porque não tinha nenhuma identificação. As marcas de que o corpo provavelmente tinha sido arrastado e a ausência de sangue no local indicavam que o assassinato foi cometido em outro lugar. Os policiais encontraram os sapatos de salto alto da vítima em sua bolsa, contendo sua carteira de motorista a poucos quarteirões do local. Então agora eles sabiam quem ela era. A vítima foi identificada como Tonya, e um relatório de autópsia afirmou que ela foi agredida com um instrumento contundente, causando traumatismo em sua cabeça. Mas a causa da morte foi estrangulação, e também foi confirmado que ela foi abusada, como os policiais imaginavam. No que diz respeito às evidências coletadas, a polícia tinha uma quantidade substancial de evidências de DNA, cabelos e sêmen do assassino. Parecia que seria um caso fácil de se resolver, mas os detetives encontraram várias dificuldades. Então, algumas horas depois, quando a sua prima acordou, ela percebeu que a Tonya não estava em casa
E ela achou aquilo estranho, porque a prima tinha dito que voltaria direto para casa. Mas bom, ela não se importou muito com aquilo, acreditou que ela pudesse estar fazendo alguma coisa e que logo estaria em casa. Mas um pouco tempo depois, ela recebeu uma ligação da polícia dizendo que tinha encontrado o corpo da Tonya. Ela não conseguia entender como que aquilo tinha acontecido e os policiais também tinham muitas perguntas sem respostas. Vanita disse aos investigadores que a noite de 31 de dezembro de 1984 foi normal. Ela, o marido e Tonya decidiram ir até o bar para festejar a contagem regressiva. Ela contou como eles dançaram, se encontraram com amigos e festejaram felizes. Quando questionada se Tonya foi incomodada por alguém ou atraiu atenção indesejada de estranhos, Vanita disse: "Pelo menos eu não vi nada disso. Foi apenas uma véspera de ano novo normal." Vanita também passou uma informação importante aos policiais. As duas tinham filhos, tanto a Vanita quanto a Tonya, e elas deixaram as crianças numa espécie de creche que ficava aberta até a 1h da manhã daquele ano novo. Então, quando estava se aproximando desse horário, a Vanita disse que iria buscar o seu filho junto com seu marido. Daí a Tonya perguntou se ela podia buscar o filho dela também, porque ela queria ficar mais um pouco no bar ali conversando com os amigos. A Vanita disse que não tinha problema nenhum, que ela pegaria as duas crianças, levaria para casa, e a Tonya disse que encontraria com a prima no outro dia de manhã e, enfim, tudo era para estar bem. Então, a Vanita saiu do bar junto com seu marido, a Tonya ficou ali com alguns outros amigos e, como dito, ela foi vista pela última vez à 1h30. Gente, imagina que ela estava se dirigindo para casa naquele momento e provavelmente ela iria a pé. A família de Tonya desconfiava de uma pessoa. Eles acreditavam que o ex-marido de Tonya, chamado Tim, pudesse estar envolvido, porque eles estavam separados na época. A família chegou a confrontá-lo. Tim era um homem abusivo, que não conseguiu seguir em frente e sempre estava perseguindo Tonya. Mas todas as vezes em que foi perguntado, ele disse que não tinha nenhuma ligação com o caso. Os investigadores entrevistaram várias pessoas que estavam no bar naquela noite para saber que a última vez que alguém viu Tonya viva foi por volta de 1h15, 1h30 da madrugada. Mas eles não conseguiram encontrar testemunhas que a tivessem visto sair do bar naquela noite. As autoridades conseguiram estabelecer um cronograma quando conversaram com vários moradores que moravam perto da cena do crime, e todos contaram que não viram nenhum cadáver quando passaram pelo terreno baldio, onde seu corpo foi encontrado, até as 2h da manhã. Então a polícia tinha um intervalo ali do momento em que ela foi vista pela última vez, 1h15, 1h30, até mais de 2h da manhã. Então dava mais ou menos 1h que provavelmente ocorreu o crime. Quando mais eles analisavam a cena do crime, mais eles acreditavam que o assassino era um morador local devido ao local onde o corpo foi encontrado. Eles também perceberam que a forma como ele se desfez do corpo e de outras provas, como a bolsa e os sapatos, indicava que o assassino estava com pressa. Por mais que as autoridades tivessem o DNA, naquela época a ciência forense ainda não tinha evoluído. A única coisa que eles conseguiram descobrir era que aquele DNA era do tipo sanguíneo A. Então, com poucas pistas, infelizmente o caso da jovem esfriou. A investigação atingiu vários becos sem saída ao longo dos anos, durando tanto tempo que os detetives que se aposentavam tinham que passar o caso para a pessoa ali que iria assumir o seu lugar, os novos detetives. Parece que a cada 2 anos uma nova pista aparecia e nós fazíamos de tudo para conseguir resolver esse crime. Durante esse tempo, uma criança cresceu sem a mãe, os pais enterraram a filha sem conhecer a justiça e um assassino andava livre, disse um dos policiais da cidade. Algo que é certo é que o caso de Tonya pode ter até esfriado, mas ele nunca foi esquecido. A cada avanço da tecnologia, o caso dela era revisado novamente. Com o passar dos anos, o caso de Tonya tornou-se o caso arquivado mais antigo de Pensacola. Os detetives estavam determinados a encerrar esse assassinato sem sentido e dar justiça para sua família. Quando Pensacola ouviu falar dos sucessos de outros estados com o uso de antigas evidências de DNA para fazer árvores genealógicas, eles imediatamente procuraram a Parabon Nanolabs. A Parabon Nanolabs
é uma empresa com sede em Reston, na Virgínia, que desenvolve nanofármacos e fornece serviços de fenotipagem de DNA para organizações policiais. Eles começaram com parentes distantes e montaram uma árvore genealógica, tentando se aproximar de parentes que correspondiam à amostra de DNA. O processo é longo e muitas vezes se torna desafiador. Os especialistas em genealogia podem levar anos para encontrar parentes diretos do sujeito que estão tentando identificar. Cerca de 35 anos depois do crime, em 2020, a polícia de Pensacola prendeu Daniel Leonard Wells, de 57 anos, pelo homicídio de Tonya. O Departamento de Polícia de Pensacola colaborou com o Departamento de Aplicação da Lei da Flórida e a Parabon Nanolabs para executar uma amostra de DNA recuperada da cena do crime por meio de um banco de dados genealógico de código aberto. A tecnologia forense de ponta ajudou as autoridades a identificar várias pessoas como primos distantes do sujeito. Os encargos da aplicação da lei conseguiram construir uma árvore genealógica, começando com os parentes distantes, o que os levou a identificar Daniel como suspeito. O homem ainda morava na área e foi colocado sob vigilância por vários meses antes de sua prisão. Este foi um caso que abrangeu 3 gerações de detetives, disse o capitão da polícia de Pensacola, Chuck Mallett, que liderou a investigação. Sei que demorou muito, mas foi um daqueles casos que nunca desistimos. O filho de Tonya, Tim Jr., disse o seguinte em uma entrevista: "Minha mãe, ela nunca me criou, nunca fez parte da minha vida. Daniel viveu sua vida nos últimos 35 anos. Ele teve uma família, ele conseguiu estar perto de seus filhos, e todos esses anos ele esteve lá, sabendo o que tinha feito. Ele estava carregando isso por aí com ele e ele nunca contaria a ninguém o que fez. Ele nunca iria confessar que fez isso. Nada poderá compensar a perda da minha mãe, mas pelo menos agora sabemos o que aconteceu com ela. Eu realmente não sabia que isso iria acontecer", se referindo à prisão, disse a irmã aliviada da vítima, chamada Renée, de 62 anos. "Eu realmente não pensei que isso aconteceria durante a minha vida, não depois de 35 anos. Renée diz que está satisfeita com a prisão no caso de sua irmã, mas triste porque seu pai morreu há uma década sem ver o assassino de sua filha ser preso. De acordo com relatórios policiais, as equipes de vigilância obtiveram o DNA do Daniel através de um cigarro que ele jogou pela janela do carro quando estava em uma rodovia. Então, foi testado e comparado com o DNA encontrado na cena do crime e deu positivo. A polícia dá crédito para a Parabon Nanolabs por ajudá-los a resolver esse caso. Investigadores de todo o país dizem que a empresa de genética ajudou a resolver casos arquivados e com esse não foi diferente. Registros judiciais adicionais revelaram que Daniel foi preso em Pensacola em 1987 sob acusação de agressão e adulteração de testemunhas. Em 88, ele foi preso sob suspeita de solicitação de prostituição na cidade. Ele foi preso em 18 de março de 2020 pelo assassinato de Tonya e detido sem fiança. Ele enfrentava acusações de assassinato em primeiro grau e agressão sexual em primeiro grau. O homem de 57 anos se declarou inocente em 24 de março e foi acusado na primeira semana de abril. Enquanto estava sob custódia, apenas 2 semanas depois de sua prisão, ele se enforcou em sua cela, dias antes de seu primeiro comparecimento ao tribunal. Segundo fontes policiais, o assassino morreu devido a ferimentos auto-infligidos. O filho de Tonya, Tim, chamou Daniel de covarde, acrescentando que o réu nem esperou o início do julgamento. Ele disse: "É frustrante para a nossa família em vários níveis, porque esperamos tanto tempo para obter justiça. Agora, parece que temos muito mais perguntas do que respostas." Então, pessoal, concluindo esse caso, a polícia trabalhou muito, tendo o DNA ficou muito mais fácil e finalmente, 35 anos depois, eles descobriram quem foi o assassino. Mas ele acabou tirando sua vida. Como o Tim disse, ele foi um covarde, ele não foi a julgamento nem nada, então deixa a gente um pouco decepcionado com esse caso, porque a gente queria ver a pena que ele ia pegar e que ele passasse o resto da sua vida na prisão. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Mas o trabalho da polícia foi muito bom, eles se empenharam muito para que esse caso fosse finalmente resolvido.
Agora, nos últimos minutos aqui do vídeo, eu deixo um feliz ano novo para vocês. Que seja um ano muito positivo para todo mundo, muita saúde, muita alegria, dinheiro, enfim, desejo tudo de melhor para vocês que me assistem aqui o ano inteiro. E espero que vocês continuem aqui nesse nosso próximo ano e que seja um ano muito bom aqui pro canal, bastante comentário, like, novos inscritos, né, o pessoal conhecendo aqui também. Então, muito obrigada a vocês que estão sempre aqui comigo, me acompanhando. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.